Aí agora estamos no YouTube. Boa noite já, né? 18h10. Entramos 10 minutinhos aí atrasados, mas estamos aqui. Vamos só esperar um minutinho, né, para as pessoas chegarem, para a gente começar. Enquanto isso, eu vou colocar o link lá no Instagram para ficar mais fácil também para as pessoas acessarem, tá bem? Um minutinho só e a gente começa. Bora lá? Bom, boa noite aí para quem chegou. Essa é a primeira live, né? Nosso primeiro encontro ao vivo no YouTube do Nayá, com a participação ilustre aí da Priscila Rezende, uma artista visual incrível que tem como principal linguagem a performance. Tem aí gênero, raça, atravessando, norteando aí os trabalhos dela. O papo hoje é para ouvir um pouquinho do processo de construção mesmo, criativo dela, os trabalhos que ela, né, selecionou para apresentar para a gente, as principais referências que ela traz. E a gente escolheu Priscila também, principalmente por ela estar, né, aproximada da linguagem da performance, que tem tudo a ver com o tema, né, do estudo que a gente trouxe para esse semestre no Coletivo Nayá, que é Poéticas do Encontro. Né? O grupo de estudos do Coletivo Nayá nasce do interesse meu, de Lina, né, e Renata, que somos do coletivo. Também refletir um pouco acerca do nosso fazer em arte, né, refletir um pouco sobre a construção em arte quando ela passa por esse lugar do encontro. O principal trabalho do Coletivo Nayá hoje é o Mulheres em Círculo, um mapeamento afetivo e magético, e na construção desse mapeamento, hoje a gente tem um site já com 55 iniciativas mapeadas, né, de iniciativas de mulheres que fortalecem outras mulheres em Belo Horizonte, região metropolitana. A gente entendeu também que o próprio encontro com essas mulheres, ele era a nossa construção, o nosso fazer arte, né? E aí a intenção é refletir justamente isso, né? Como que esses encontros, eles são também importantes no nosso trabalho e são, muitas vezes, a possibilidade de construção, às vezes coletiva, às vezes enquanto espectador, mas como que o outro entra no trabalho artístico, e é para isso que a gente queria também ouvir a construção da Priscila, que passa um pouco por aí, da maneira dela, né? Que a gente vai descobrir hoje como é. Obrigada, Priscila, né, por aceitar esse convite, por tirar um tempinho aí do seu dia para compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória. E obrigado, Lina, também, tá aí caladinha, mas abre aí também para falar um pouquinho. E também as pessoas, né, que se inscreveram no grupo de estudo, um grupo lindo que se formou, mulheres incríveis, que só o primeiro encontro na quinta-feira já valeu muito ouvir e conhecer um pouquinho de cada uma. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, Lina? Boa noite, gente. Muito obrigada quem está aí acompanhando com a gente.
A gente aguarda a participação de todo mundo. Aproveitar a presença da Priscila para a gente conversar bastante com ela sobre performance, sobre o trabalho dela e dessas pessoas que ela selecionou para falar com a gente também. E muito obrigada, Priscila. A gente nos bastidores já teve conversas deliciosas. Agora tenho certeza que vai ser também. Então, vamos lá. Passo a palavra para você. Boa noite, Catarina. Boa noite, Lina. Boa noite a todos que estão acompanhando, né, a live. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom ter uma oportunidade para falar um pouco, né, do trabalho que a gente faz. Muitas vezes, na realização do trabalho, né, claro que a gente tem uma intenção, a gente tenta trazer um diálogo, algum símbolo e fazer uma comunicação, e não é que seja um problema, na verdade, acredito que é o potencial da arte, né, e que é incrível, assim, que cada pessoa tem, né, a sua percepção, faz a sua leitura, assim, e aí é bom também a gente ter essa oportunidade de a gente falar como a gente pensa, né, os nossos trabalhos e dialogar com o público, assim, então essa oportunidade é muito boa. Então, eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, eu venho das artes visuais, sou graduada em artes plásticas pela Escola Guinhar, e foi lá na Guinhar que eu conheci a performance, me identifiquei muito, assim, acredito que por eu já ter interesse, assim, desde de criança, com atividades que envolvessem o movimento e o corpo, né? Já tinha feito aulas de dança, tinha sido baliza, fiz oficinas de teatro, então eu já estava de alguma forma assim integrada, né? E já tinha um interesse em atividades onde o corpo tivesse envolvido. Então, quando eu descobri a possibilidade de fazer arte, de criar arte, onde o meu corpo estivesse presente, eu me identifiquei totalmente ali, assim. A performance, né, eu vou falar um pouco, assim, primeiro, tentar fazer uma breve, eu acho que não é uma explicação, porque é muito difícil definir performance. Eu acho que talvez seja mais fácil definir o que não seria performance do que o que é performance, assim, mas eu acho que muitas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar ou não conheçam, né? A performance é uma modalidade artística onde o corpo ele é um instrumento da realização, da criação e realização do trabalho do artista. Então, o corpo ele está presente no trabalho. E é uma modalidade híbrida, pois ela pode ali misturar linguagens diversas, né? Então, eu posso fazer um trabalho que tenha música, que tenha som, de alguma forma, pode ter o teatro, pode ter uma fala, pode ter o movimento, então dança também. Existem pessoas que partem de outras disciplinas, né, de outras técnicas. Eu venho das artes plásticas, mas tem muitas pessoas trabalhando com performance que partem inicialmente do teatro, algumas pessoas que partem da dança, né? Mas eu trabalho a performance e venho com essa bagagem aí das artes visuais. Eu venho trabalhando com performance desde o ano de 2010, né, quando eu ainda estava ali na universidade e comecei a fazer essa disciplina dentro do curso de artes plásticas com o Marco Paulo Rola. E aí, desde 2010, a partir dali, eu comecei a fazer performance e tenho trabalhado principalmente com performance. Tem alguns trabalhos em fotografia, em instalação, em vídeo, mas eu trabalho bastante com a performance. Eu selecionei alguns trabalhos, porque desde 2010, então já tenho muitos trabalhos, né? Não daria tempo para apresentar todos os trabalhos. Mas aí eu selecionei alguns trabalhos são um pouco mais recentes, mas eu busquei, assim, tanto nos meus trabalhos que vou mostrar
e de algumas artistas das quais eu escolhi, a partir de uma reflexão que eu tenho feito sobre o trabalho que eu faço, e que essa reflexão surgiu e tem sido cada vez mais fortalecida a partir de algumas questões que eu recebo em relação ao trabalho que eu faço. A performance, existem formas assim, de realizar os trabalhos, principalmente de fazer registros, além da realização presente da performance, né? Tem pessoas que trabalham com a vídeo performance, né? Eu realizo uma performance para o vídeo. Existem pessoas que fazem a foto performance, onde eu vou fazer essa ação e ela vai ser registrada em fotografia. Mas a performance, assim, uma das características, né, da performance é a apresentação, é a realização da performance diante do público, né? A performance, eu posso estar fazendo aqui uma performance na minha casa, mas agora nesse momento de pandemia que a gente, né, está isolado, mas a relação de eu estar fazendo aqui para o vídeo, ela não é a mesma, né? Quando eu estou fazendo o trabalho diante do público. Quando eu estou realizando a performance, existe uma espécie de alguma comunicação, um diálogo com o público presente. Mesmo que eu realize um trabalho onde eu não esteja verbalizando, onde não haja um diálogo, né, verbalizado com o público presente, esse diálogo, essa comunicação, ela acontece. Né? Porque eu estou realizando uma ação e tem um público que está vendo esse trabalho, eu consigo ver o público, não, né? A gente não se comunica só com as palavras, né? Com o som e verbalmente. O meu corpo, a ação que eu estou realizando, o meu gesto, o olhar provoca, né? E pode fazer essa comunicação. Então, ao realizar as performances, há, de uma certa forma, essa relação com o público, né? Há um encontro, assim. E as performances, existem alguns trabalhos que podem ter uma participação, uma interação do público, existem propostas, existem trabalhos que propõem essa interação direta com o público, e tem trabalhos onde isso não acontece, onde eu não vou estar ali dialogando ou trocando diretamente com o público, mas existe, de certa forma, né, essa interação no momento em que eu estou, né, diante do público, realizando uma ação, eu estou criando uma imagem para que esse público veja, e pode acontecer, mesmo que não seja uma proposta do trabalho, uma interação. Porque no momento que a performance acontece, né, essa também é uma das características assim, da realização da performance, é a imprevisibilidade. Eu estou fazendo o trabalho, eu não sei o que pode acontecer ali, né, durante a realização, porque o trabalho ele pode tocar o público, né, ele pode provocar o público de maneiras diversas, e a gente não tem como prever a reação das pessoas. Então, durante a realização daquele trabalho, pode acontecer de uma pessoa vir e interagir de alguma forma naquilo que está acontecendo, né? Priscila, Sim? a gente pode ir te interrompendo para Sim, perguntar pode. as coisas? Sim, pode sim. Pelo que eu estou entendendo que você está falando, você fala que não necessariamente a existência do público ela é necessária para que a performance aconteça, mas que quando ela acontece diante de um público, ela pode gerar interações que, enfim, que sozinho ela não tomaria aquele rumo. Nos seus trabalhos, a escolha do local aonde essa performance vai acontecer faz parte dessa construção do trabalho? Pensar se deve existir esse espectador ou não, ou onde, se vai ser numa rua, dentro do museu, ou num espaço, sei lá, natural. Isso passa pela construção também da criação daquela ação, né, assim, do ato em si? Sim, totalmente. É claro que não impossibilita, né? Se eu penso, por exemplo, um trabalho para ser feito no espaço público, dependendo da proposta do trabalho, se eu fizer esse trabalho num espaço fechado,
né, não impossibilita que ele seja feito em espaços distintos. Mas isso vai ser, né, vai provocar uma relação diferente com esse trabalho, né? Geralmente, quando eu faço trabalhos em espaço público, em espaço fechado, muitas vezes as pessoas vão naquele espaço com uma intenção, né? Então, dependendo do espaço, então, se eu vou fazer, por exemplo, numa escola, né, tem aquele público que é um público escolar. Se eu vou fazer numa instituição cultural, artística, a gente sabe que uma grande maioria das pessoas que vão àquele espaço, elas vão àquele espaço esperando algo, né? Alguns espaços, às vezes, acontece de ter uma pessoa que entra naquele espaço só para beber água ou só para ir ao banheiro, mas a grande maioria do público que adentra aquele espaço é um público que já espera algo. Às vezes é um público que está familiarizado com a arte, com a cultura. Então, né, não há um impedimento, né, de que pessoas distintas, pessoas que já tenham conhecimento ou interesse prévio com a arte, presenciem. Não existe esse impedimento. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que costumam frequentar aqueles lugares já têm essa aproximação, né? Já tem uma abertura. No espaço público, é esse espaço que ele é totalmente livre, né? A gente não faz ideia de quem é que vai estar circulando ali. A gente não faz ideia de quem que vai passar no momento, de quem vai assistir, de quem vai receber o trabalho. Então, e as pessoas, elas têm bagagens, assim, infinitas, né, das possibilidades culturais, de origem, religiosas ou de educação. Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? Assim, eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar no espaço público por isso, assim, porque o espaço público é esse espaço onde tudo pode acontecer e a gente, né, pode atingir ele e estar em contato com muitas pessoas, com pessoas muito diversas. E muito do que eu trago no meu trabalho também, e o que eu penso no meu trabalho, são situações que são muitas vezes presentes no cotidiano, que são presentes no espaço privado, mas são muito presentes também no espaço público. E muitas vezes as pessoas que vão estar ali circulando, ou são pessoas que podem compartilhar, talvez compartilhem da vivência que eu tenho, né, da minha realidade de vida, sendo mulher e sendo negra. Ou então pode, às vezes, até ser uma pessoa que pratica determinadas ações, né? Então, eu gosto muito do espaço público por ser esse espaço que é muito amplo de quem para quem a gente vai mostrar o trabalho, para quem a gente pode, né, para quem a gente pode atingir, quem a gente pode provocar. Então, ao pensar o trabalho, faz sim toda uma diferença. Eu pensar se eu vou fazer esse trabalho para um espaço fechado, para um espaço privado ou para um espaço público. Muito legal, Priscila. E ouvindo você falar isso, né, assim, a sensação que me dá é que quando você chega no espaço público é como se você rompesse, né, com as paredes da galeria, né? Assim, você sai do espaço da arte, onde as coisas geralmente ficam muito ali dentro, né, as pessoas muito conversando entre si, e chega num público que às vezes não tem contato, né, assim, com esse tipo de criação e o impacto pode ser diferente. Aí eu queria linkar esse finalzinho da sua fala com a pergunta da Betina. Ela pergunta sobre o seu processo criativo na performance e se tem algo que tu identifica que é uma constante no sentido do que move teus trabalhos, tua criação. Eu acho que você começou a falar e pode dar o gancho. Sim. Então, os meus trabalhos, assim, a gigantesca maioria dos meus trabalhos, eu parto das minhas próprias experiências, né, de situações das quais eu vivi. É muito presente no meu trabalho, assim, questões políticas mesmo, né, questões sociais. Meu trabalho ele é muito focado nessa questão da raça, da identidade, e mais recentemente, assim, eu comecei a me aprofundar mais nessa questão
de gênero, né? E pensar a violência contra a mulher, são situações que eu já vivi. Eu acho que praticamente todas as mulheres já viveram alguma forma de abuso ou de violência, né? Porque a violência não é só física, né? Desde a gente ouvir uma repreensão pela forma como a gente está sentado, pela forma como a gente anda, os lugares que a gente vai, a roupa que a gente usa, até algo mais macro, né? De partir para uma violência física, assim. Então, eu já vivi todas essas situações, desde a micro a macro, então eu tenho trazido isso também no meu trabalho. Em alguns trabalhos, eu vou ali buscar na história, né, em fatos históricos da história do negro, da história do Brasil, pensar processos de colonização, mas boa parte dos meus trabalhos eu tenho partido de experiências próprias, né? E, assim, eu acho importante dizer que eu acredito que não é uma obrigatoriedade de uma pessoa negra e que faz arte tratar sobre questões de raça. Também não acredito que seja uma obrigatoriedade de mulheres tratarem de questões de violência contra a mulher, né? Mas, assim, partindo do trabalho que eu faço, é muito importante para mim que isso esteja no meu trabalho, porque o meu trabalho, as performances, né, o trabalho que eu faço, é para mim esse lugar de romper o silêncio. É o lugar que eu encontrei de não ser mais silenciada. É muito difícil para a gente tratar as questões do racismo e também as questões de violência, né, contra a mulher e questões de gênero, assim, porque em muitos lugares a gente não tem a possibilidade de fala mesmo, assim, nós somos silenciadas ou por uma intervenção mesmo mais bruta, né, de ter a nossa fala interrompida, ou daquilo que a gente disse é negado. Ah, é vitimização, é mimimi, ah, mas não é bem assim. Ah, quando eu era criança eu também ouvi umas piadas, mas aí com o tempo isso passou, né? Então, muitas vezes isso acontece, ou às vezes a gente nem sabe como reagir, né? Porque também não é uma coisa automática. Eu acho que talvez algumas pessoas pensem que você nasceu negro, então você já nasce sabendo se impor, você já nasce sabendo reagir. Não é assim. Durante muitos anos eu não sabia nem nomear o que eu vivia, né? E as coisas que eu via e que aconteciam. Então foi um processo. Então, e para mim, isso foi bastante as coisas foram se retroalimentando, assim, à medida que eu fui conhecendo mais a performance, que eu fui desenvolvendo, me interessando mais por fazer as performances, coincidiu também com um momento onde eu fui me aproximando cada vez mais desse reconhecimento político e consciente, né, da minha identidade como uma pessoa negra. Então, à medida que eu fui, assim, conhecendo uma coisa e conhecendo a outra, foi se tornando cada vez mais forte e necessário para mim colocar isso no trabalho. E aí, assim, uma coisa que eu acho super importante falar, né, que eu mencionei, assim, que o que eu quero trazer aqui parte muito de algumas questões que eu recebo, às vezes, sobre o trabalho que eu faço, que às vezes as pessoas questionam se não existe uma reprodução da violência nos trabalhos que eu faço, assim, porque os meus trabalhos eles costumam ser muito viscerais, eles costumam ser muito impactantes, muito fortes, muitas vezes são imagens incômodas de serem recebidas. Gente, isso é o que eu vivo, né? Eu acho necessário deixar explícito para as pessoas, assim, deixar dito. Essa é a minha realidade de vida. Eu gostaria muito que muitas das coisas que eu já trouxe nos meus trabalhos não tivessem acontecido. Seria muito melhor para mim, na verdade, que eu não tivesse vivido isso. Mas isso aconteceu e acontece, né? Não é como se fosse um passado. E, infelizmente, a violência, ela está presente em muitos corpos, ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente na nossa vivência. Então, eu retirar essa violência ou uma certa agressividade dos meus trabalhos para não chocar as pessoas ou para não
ferir as pessoas, a não, de alguma forma, não incomodar as pessoas, seria mascarar o que eu vivo. E eu não pretendo fazer isso com o meu trabalho, porque eu vivo essa violência, e essa violência ela vem de outros, a ser praticada com o meu corpo e com o corpo de pessoas como eu, né, que compartilham das experiências que eu vivo. Eu não vejo sentido do porquê eu vivo tudo isso e, ao transmitir para as pessoas, eu deveria suavizar isso para as pessoas, porque muitas pessoas não querem ter que encarar isso. Eu entendo que para pessoas que vivem nessas experiências e compartilham dessas experiências, talvez seja muito difícil se deparar com a representação dessa violência que elas já vivem, né? Porém, eu acredito que é muito necessário, assim, que a gente mostre isso, porque para muitas pessoas, algumas pessoas, por incrível que pareça, algumas pessoas permanecem cegas, né? Assim, as pessoas muitas vezes são as pessoas que estão ali praticando determinadas opressões e elas não entendem que aquilo é uma opressão, que uma determinada atitude é uma atitude racista, ou é uma atitude misógina, machista, ou é uma atitude, né, de violência, assim. Isso eu nem vou entrar nas questões de outros corpos, assim, porque eu não sou uma pessoa LGBT, então eu não sou uma pessoa trans, eu não posso falar por essas pessoas, mas existem inúmeras outras formas aí de opressões que as pessoas estão praticando. Então, desde que eu passei assim, a receber muitas vezes esses questionamentos assim de incômodos, das pessoas que se sentem incomodadas porque elas se sentem de alguma forma agredidas com as imagens que eu trago no meu trabalho, que eu tenho pensado sobre o que é essa violência e por que seria um problema. Uma imagem que é forte, que é agressiva no trabalho de arte, assim. E aí tem esse texto que eu li e que eu me identifiquei totalmente, assim. Nossa, eu li esse texto e parecia que era para mim, assim. Sabe aquelas coisas que você lê e você pensa, gente, nossa, eu não tô acreditando, é tudo que eu tava pensando. Que é um texto da Audre Lorde, ele tá nesse livro, da Audre Lorde, Irmã Outsider, que é um livro de ensaios e conferências, e tem um texto que ela fala, né, chama Os Usos da Raiva, as mulheres reagem ao racismo. E ela fala, né, em um momento que a reação ao racismo, a reação dela ao racismo é a raiva, porque ela tem vivido essa raiva que antes ela ignorava e se alimentava dessa raiva, mas que ela foi depois aprendendo a usar essa raiva para que essa raiva não relegasse ao lixo as visões dela, né? Então, essa raiva, ela é uma reação ao racismo, né? São mulheres que reagem ao racismo, a raiva é da exclusão, do privilégio que não é questionado, das distorções raciais, do silêncio, dos maus tratos, dos estereótipos. Eu acho incrível assim, a forma como ela fala, porque eu acho que vai totalmente de encontro à forma como eu vejo a raiva. Que a raiva é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que acham que é um sentimento negativo, eu acredito que essa ideia da negatividade, né, de atrelar determinados sentimentos e algumas atitudes unicamente à negatividade, a uma coisa que é ruim, eu acho que parte muito dessa ideia da dualidade né, de bom e ruim, negativo e positivo. Né? A raiva, ela é uma indignação. Né? Ela é uma indignação que faz com que a gente não permaneça inerte a tudo isso que a gente está vendo e todas essas opressões que a gente sofre. Então, a raiva, ao invés de ser um motor de destruição, ela pode ser uma força de mudança. E é muito que a Audre Lorde fala nesse texto, e que é como eu acredito, e que a raiva pode ser trabalhada, e é como eu acredito que ela aparece no meu trabalho. Então, essa força motriz, né, que é a raiva, ela está muito presente nos meus trabalhos. Priscila, posso emendar mais perguntas dos meninos aqui?
Pode, sim, claro. Eu vou passar. A Caroline fez uma pergunta, depois a gente volta nela. Mas a Yara Musa e a Mariana Machado, elas colocaram uma questão que eu acho que pode ser legal de se trazer agora, que é sobre como fica o seu emocional nos momentos da apresentação. Se é de alguma maneira catártico, se você trabalha de alguma maneira uma autocura, uma autotransmutação ali naquele momento. E eu também fiquei curiosa. Assim, a ideia, né, o que eu tento fazer com muitos dos trabalhos é realmente transmutar essa raiva, porque se esse sentimento, né, assim, não é, essa sensação, né, assim, isso que causa, né, essa revolta, eu não quero mais manter isso dentro de mim, porque as coisas que, né, as situações que eu vivo, durante muito tempo provocaram, e às vezes é inevitável, muitas vezes provoca, né, essa raiva, essa revolta, essa indignação. E eu tento, sim, com muitos dos trabalhos, transmutar mesmo isso, né? Então, ao realizar os trabalhos, é também uma forma de transmitir e de comunicar com as pessoas, olha, é isso que eu vivo. E é essa violência, é essa violência que eu vivo, né? Então, e é isso que vocês fazem comigo, né? É isso que eu estou sendo, de alguma forma, submetida, subjugada. Então, quando eu transmito isso para as pessoas, eu tento também, de alguma forma, não para violentar as pessoas, mas para que elas saibam, né? Assim, para mim é uma forma de devolver mesmo, assim, porque eu não quero isso para mim, né? Não, eu acredito que não dá mais para que eu seja submetida a toda essa violência e que eu carregue isso comigo, porque isso vai me adoecer. Se isso for mantido aqui, isso vai me adoecer. Então, é também tentar transmutar isso, né? E já aconteceu, assim, em alguns trabalhos, assim, eu percebi isso mesmo realizando, assim, algumas vezes alguns trabalhos, assim. Tem trabalhos, praticamente todos os meus trabalhos, assim, quase todos eu já fiz mais de uma vez. E tem um trabalho chama Deformação, eu acabei hoje eu não vou mostrar ele agora, mas tem vídeo no meu canal no YouTube, no Instagram, também no meu site tem fotos e vídeos, que é esse trabalho, assim, que eu trouxe muitas lembranças de momentos difíceis que eu vivi, principalmente da adolescência, que foi um momento, assim, bem tenso, né? Esse momento a gente muitas vezes está bastante sensível, a gente está se descobrindo e passando por situações novas, assim. E foram momentos muito difíceis, assim. Eu, na época, eu alisava cabelo, e aí eu vivia aquelas situações de ser a menina que era usada para ser deboche dos colegas, né? Das pessoas dizerem que era namorada de fulano, porque, né, era tida como feia, então era a menina usada para ser o deboche dos outros, assim. Então, nesse trabalho, eu fico de frente para o espelho e eu começo a tentar condicionar a minha imagem, uma determinada aparência, eu vou usando artifícios, né, que na nossa sociedade são entendidos como de embelezamento. Eu passo uma maquiagem, um pó, um rímel, um batom, e aí depois, com o tempo, eu começo a mexer no meu cabelo, porque eu vou ali estranhando aquela imagem, tem essa relação com o cabelo, né, que é muito forte para mulheres negras, porque é muito visto como, né, como feio, a gente ouve muitos apelidos, assim, então, para muitas mulheres negras, é esse ponto que é muito usado e atingido como deboche ou menosprezo, assim. E aí eu pentei o meu cabelo, assim, com muita força. E aí, quando eu fiz esse trabalho as primeiras vezes, assim, no início eu chorava, porque me olhando diante do espelho, eu via essa minha imagem que durante muito tempo foi para mim uma imagem feia, que eu tinha dificuldade de lidar e que eu não me gostava, e aí eu fui trazendo todas aquelas memórias bem assim, realmente, durante a performance eu lembrava de várias situações das quais eu vivi,
de muitas coisas agradáveis que eu ouvi. Então, no início era bem difícil, assim. E aí, depois de um tempo, assim, eu fiz essa performance algumas vezes, sei lá, acho que mais de umas 6 vezes, assim. E aí, numa das últimas vezes, enquanto eu fazia o trabalho, assim, por mais que eu estivesse lá meio que destruindo a minha imagem, eu já não choro mais, assim. Que eu acho que eu já coloquei muito para fora, assim, daquelas lembranças, sabe? E aí, assim, um dos trabalhos, eu tenho esse trabalho de 2015, esse é um trabalho que eu só fiz uma vez. Eu acho que vai ser bem difícil que eu faça esse trabalho novamente, porque eu acho bem difícil que alguém tope, assim, receber esse trabalho. Ele foi apresentado em 2015, em uma mostra de performance que aconteceu ali no... Estão vendo? Aconteceu ali no BDMG Cultural, numa mostra de performance que aconteceu lá. Esse trabalho chama Gênesis 9:25, que eu fiz em participação com o Eduardo Mendes, né, que foi um colega ali da Guinhar. Esse trabalho é um trabalho onde eu parti daquela pintura A Redenção de Cã, do Rugendas. A Redenção de Cã, que é esse trabalho que tem uma mulher negra, assim, de pele escura, mais velha. Ela está diante de um homem branco que está sentado na porta de uma casa, uma mulher que a gente percebe que é miscigenada, com um bebê no colo, e esse bebê é um bebê branco. E a mulher negra mais velha está com as mãos para cima, numa posição como quem está ali agradecendo, né, aos céus, por isso que é chamada de uma redenção. Cã, para quem não sabe, foi um dos filhos de Noé, segundo o versículo, que tá esse versículo que dá nome ao trabalho, Gênesis 9:25. Após o dilúvio, Noé se embriaga, e aí bêbado, né, ele está bêbado e ele acaba ficando nu. Cã, quando vê o seu pai nu, ao invés de cobrir o pai, ele debocha do pai. E aí Noé, revoltado, amaldiçoa Cã e diz que Cã e os filhos de Cã serão servos dos próprios irmãos. E por que a redenção de Cã? Existe, né? Disse que no momento ali da colonização, né, desse momento aqui da colonização das Américas, uma das justificativas que foi utilizada pelos europeus para escravizar negros africanos era que eram descendentes de Cã, e que então era justificado que poderiam escravizar essas pessoas porque essas pessoas eram descendentes de Cã, então elas eram amaldiçoadas por causa daquele momento bíblico em que Noé amaldiçoa Cã e os seus filhos. E aí esse trabalho, ele vem pensar não só esse processo de embranquecimento, esse processo, né, de justificativa da escravidão, mas como não só naquele momento histórico, mas como também na atualidade, muitas vezes a religião e a igreja são instrumentos utilizados por algumas pessoas para a prática do racismo. A gente tem hoje ainda a intolerância, né, religiosa, toda a intolerância, não só às vezes, muitas vezes as pessoas elas têm uma intolerância não só com cultos de matriz afro-brasileira, mas qualquer coisa que tenha a ver com uma afro-brasilidade, com a cultura afro e com a negritude, é rechaçado. Às vezes as pessoas estão ali usando um anel, uma bijuteria, alguma coisa com búzios, e aí tem gente que já fica ali ressabiado e já tem um preconceito, porque as pessoas fazem uma ligação com o candomblé, às vezes é uma roupa com um tecido africano, às vezes só um turbante, às vezes a pessoa está usando essas roupas, a pessoa está usando um turbante e a pessoa nem é adepta de culto de religião afro-brasileira, mas ela sofre um preconceito. E aí, nesse trabalho,
ele foi feito ali na parte de trás, é como se fosse uma varanda ali no fundo da galeria do BDMG Cultural, e atrás da galeria a gente consegue ver a igreja de Lourdes. Então, quem estava vendo o trabalho conseguia ver a igreja, e aí, durante o trabalho, lá no fundo da galeria, a gente consegue ouvir o sino da igreja. Então, eu convidei o Mendes, ele vem com esse terno, né, que faz uma alusão aí também a algumas religiões, né, algumas práticas aí atuais, neopentecostais. Eu tenho um trechinho de um vídeo, e aí eu vou mostrar ele, então.
Essa performance, ela durou em torno de 1h30 a 2 horas, assim. Quando eu pensei o trabalho, a ideia era permanecer ali, realizando aquela ação, assim, no máximo 2 horas, ou até que alguma pessoa intervisse, assim. Então, era esse trabalho onde ele tinha essa proposição de caso alguém do público sentisse, né, esse desejo de intervir, que essa pessoa poderia chegar e fazer algo, assim. E aí, em torno de 1h30, teve esse rapaz que entrou e me tirou ali daquele lugar. E aí, esse trabalho, assim, eu tenho também algo que eu tenho trazido, assim, nos meus trabalhos, e eu comecei com esse trabalho Gênesis 9:25, essa relação, assim, com a religião, de alguma forma, né? Eu venho de uma família evangélica, e isso foi também bastante impactante na minha vida, assim, por várias situações, até pensando nessas questões de gênero também, assim. E aí, em 2017, eu fiz esse trabalho, que também é Gênesis. Deixa eu só vou compartilhar aqui novamente. O Gênesis 3:16. Que é esse trabalho onde eu também trago poucos elementos, que é algo que eu também faço em alguns trabalhos, que é pegar poucas coisas, assim, poucos objetos. Muitas vezes eu uso os meus próprios objetos para fazer os trabalhos. Nesse trabalho eu peguei meu vestido, meu sapato, uma bolsa que eu já tinha, o meu batom vermelho e comprei uma Bíblia, assim. E foi esse meu primeiro trabalho também, assim, que eu passei a tratar de uma forma mais aberta sobre essas questões de violência contra a mulher, né? Assim, era um pouco difícil para mim, assim, falar sobre isso, algumas situações que eu já vivi, e aí nesse trabalho eu quis trazer isso, assim, de uma forma mais direta, né? Eu recolhi histórias, relatos de violência contra a mulher, alguns eu encontrei na internet, em sites, pedi que algumas mulheres também compartilhassem histórias comigo, e aí no trabalho eu uso essas histórias de forma completamente anônimas, né? Eu leio esses relatos de violência, leio um versículo, né, esses versículos que são de alguma forma de doutrinação feminina, dizem como a mulher deve ser, como a mulher deve falar, como a mulher deve andar, o que a mulher deve vestir, o que a mulher não pode vestir, né, que às vezes tem alguns versículos que falam até como que a mulher deve arrumar o cabelo. Então, eu leio um relato, eu passo o batom vermelho, eu leio o relato, leio o versículo, retiro aquela página daquele versículo que eu acabei de ler e eu limpo o meu batom o máximo possível, limpo toda a minha boca com essa página, eu mastigo essa página e eu cuspo essa página. Eu fiz esse trabalho algumas vezes, a última vez eu fiz em São Paulo, fiz uma vez no mercado em Oiapoque, lá em Amapá, quando eu participei do Corpus Urbis, mas a primeira vez que eu fiz esse trabalho foi na Praça 7, foi aqui na Praça 7. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
Esse trabalho, o Gênesis 3,16, foi esse trabalho que, quando eu fiz, eu estava participando de um encontro de performance aqui em Belo Horizonte, e aí ele foi pensado para ser realizado mesmo no espaço público, ali na Praça 7. Eu vou contextualizar, assim, para quem não é de Belo Horizonte, né, que a Praça 7 é uma praça enorme no centro da cidade, que fica, né, no cruzamento das duas principais avenidas da cidade. Então, tem esses 4 pontos, que são quarteirões fechados, assim. Então, eu comecei em um quarteirão fechado, sentei nas escadas onde costumam ficar ali os skatistas e uma galera hippie, e aí eu sentava, eu chegava assim como uma pessoa qualquer ali do público, como quem sentou, né, assim, quem chegou na praça sentou ali, tirava a minha Bíblia de dentro da bolsa e aí eu começava a ler aquela história, assim, né, e tem muitas histórias que são bem chocantes, assim, sabe, tem história de mulher que o marido tentou matar mesmo a mulher com arma de fogo, assim. E aí eu ia me deslocando de um quarteirão fechado para o outro, assim. E é bem curioso, assim, a gente ver as reações do público, assim, porque teve um espaço que eu sentei que tinham alguns homens, assim, e aí eu fiz questão de sentar ao lado dos homens que estavam sentados lá. E, gente, assim, quando eu falo ao lado, é ao lado mesmo, assim, porque era né, um lugar muito cheio, então não tinha tanto espaço. E aí o cara sentado do meu lado, assim, a menos de 1 metro de distância de mim, e aí eu lendo aquela história pesadíssima do cara que tentou matar a mulher, que batia na mulher, o cara que tentou violentar a filha da mulher, e eu falando alto, né, porque era um lugar cheio, então eu precisava falar muito alto, às vezes eu precisava gritar. E eu sentada e o cara do meu lado, assim. Parecia que quanto mais eu falava, mais ele virava pro lado. E aí ele ficava assim, sabe? Às vezes até quando ele virava mais ou menos na minha direção, ele ficava olhando para cima, ele olhava para o chão, ele olhava para qualquer lugar, menos, sabe, assim, demonstrar que ele estava ali ouvindo o que eu estava falando, assim. Então, às vezes a gente tem essas reações, né, de pessoas que querem evitar, as pessoas querem negar o que elas estão ouvindo, às vezes fingem que, né, que aquilo não tem a ver com elas. Em outras situações também, quando eu fui fazer o trabalho no EAPOC, no momento que eu fazia o trabalho, assim, ninguém chegou a me abordar. É algo que acontece muito, assim, em algumas performances. As pessoas conversam com as outras. Eu estou fazendo a performance, as pessoas às vezes não falam alto para eu ouvir, não falam comigo, mas elas ficam falando com as outras pessoas. Então, sempre acaba chegando, porque às vezes tem uma pessoa que eu conheço, ou então alguém que vem falar comigo depois, assim. Então, tinha gente que estava vendo a performance que depois chegou e me falou que tinham mulheres perto, né? E que elas falaram, nossa, eu já passei por isso já aconteceu comigo, assim. Então, mulheres que estavam ali assistindo, né, e que se identificaram de alguma forma. Então, são reações bem diversas. Assim, às vezes eu recebo retornos ali, às vezes as pessoas falam comigo pela internet, tem gente que às vezes chega próximo e tem gente que só ignora, tem gente que finge que não está ouvindo, mas eu sei, né? Muita gente sabe que a pessoa está vendo, que a pessoa está ouvindo. De alguma forma eu acredito que de alguma forma vai atingir, assim, às vezes até com a pessoa que está ali fingindo que não está ouvindo, que às vezes a pessoa finge que não está ouvindo, mas ela vai levar aquilo, vai levar aquela imagem, né?
Não, muito forte, né? E assim, também reflete um pouco como as pessoas reagem a esse tipo de situação também, né? Às vezes, né, você está ali se propondo a uma expressão artística, mas às vezes a coisa está rolando em si, do lado dessas pessoas, elas também estão fingindo que não estão ouvindo, né? Que não tem nada acontecendo. Eu Muito acho que às vezes é forte. difícil para as pessoas digerirem, sabe? Eu acho que às vezes Uhum. é muito difícil, assim, para as pessoas digerirem, e tem gente que no momento consegue lidar, e eu acho que tem gente que não sabe lidar com aquilo, né? Então, talvez não sabendo lidar, assim, não sabendo como digerir aquilo, as pessoas não sabem como reagir, e aí a pessoa pode ali naquele momento, não sei, se fazer de que não está entendendo, ou que não está ouvindo, ou que não é com ela, mas eu acredito que bate, assim, sabe? De alguma forma, que atinge as pessoas de alguma forma. Eu espero, né, assim, eu espero que talvez algum homem que está ali ouvindo, talvez seja esse homem que quando voltar para casa, ou já em alguma situação que agrediu alguma mulher de alguma forma, que isso bata de alguma forma, assim, né, que atinja de alguma forma essa pessoa que ela se toque ali, que precisa pensar sobre isso. Sim, até porque é num lugar muito fora do cotidiano delas, né? Então deve chamar assim, né? Virar uma chavinha por estar nesse lugar assim tão extra cotidiano. E um ponto que é muito legal também é que Priscila fala que ela traz muito a vivência dela, né? Assim, fala, né, Priscila, que muito do seu trabalho são coisas que você viveu, coisas que você vive, enfim, são histórias individuais, porém que na hora que a gente assiste, né, presencia essa expressão, a gente vê que essa história individual, ela também é coletiva, né, assim. E acho que isso ainda ganha uma força e uma potência ainda maior no trabalho, porque a gente consegue se ver nessa história, independente de qual papel a gente representa nessa história, a gente consegue se ver, né? Assim, consegue bater na minha história individual e na história individual do outro, e isso acho que amplia a força e talvez gere, né, seja também o princípio desse incômodo, que é lidar com as nossas próprias questões, né, por mais assistindo a questão do outro, a gente lida com as nossas próprias questões, e questões que são difíceis e que muitas vezes a gente escolhe não olhar mesmo, né, às vezes é mais fácil não enxergar, não tocar no que dói, do que ter que lidar com isso, né. Então, fica muito forte para mim quando você traz essa postura de não aceitar não ser verdadeira, né, no seu trabalho, com o seu sentimento e com a sua vivência, principalmente porque deixar de ser verdadeira, de certa forma, também é silenciar, né, né, a sua questão ali que está posta. Então, achei, não, é um trabalho incrível mesmo, assim, maravilhoso. Eu acho isso é algo que eu acho que é muito potente, assim, né, que você mencionou. As vivências que eu trago, assim, eu passei por isso, mas isso é muito, muito coletivo, né, assim, porque várias mulheres estão passando, várias pessoas negras, vários corpos marginalizados, né, também vivem essas situações, assim. Então, eu inicialmente estou partindo de algo que eu desejo tirar isso, né, assim, de mim, porque eu não quero guardar isso, mas isso realmente acaba sendo ampliado e falando para outras pessoas e em algum momento acho que também por outras pessoas, assim, que eu acho que é algo bem legal, assim, que às vezes algumas pessoas me retornam, assim, falando que se identificaram ou que o trabalho de alguma forma fala por elas, sabe? Que às vezes em alguma imagem o trabalho comunica alguma coisa que elas queriam dizer e não sabiam como dizer, assim. Eu me sinto reconfortada, assim, quando eu recebo algum retorno, assim, porque eu tenho a sensação que, assim, acredito que está chegando de alguma forma, sabe?
E eu vou mostrar agora um outro trabalho, um trabalho que eu gosto muito, assim, que é um trabalho de instalação. Nossa, quando eu fiz esse trabalho, assim, já era algo que estava em mente há bastante tempo. Eu tive uma oportunidade de participar de uma residência nos Estados Unidos e foi quando eu entendi que era o momento de finalmente tirar esse trabalho, assim, da gaveta, porque comunica, fala sobre algo que acontece aqui e lá também, né? All of it are American dreams, quer dizer, todos esses são sonhos americanos. Essa frase, All of it are American dreams, é um trecho, é uma frase de uma música de uma banda estadunidense, o Rage Against the Machine, que é muito conhecida por ser uma banda também com cunho político, né? Alguns integrantes são estadunidenses, mas são descendentes de latinos, então as músicas da banda têm essa pegada política. Na instalação, eu recorto, né, corações né, em peças de roupa, e aí elas são alinhadas, formando, né, uma coluna, e aí dentro, lá no fundo, na parede, eu coloquei balas .38, que eram balas que eram utilizadas pela polícia estadunidense. Então, quem chega na frente, né, dessa coluna é como se fosse acaba ficando como se fosse um túnel, sabe, de corações assim recortados nas camisetas, e a gente consegue ver a bala lá no fundo. E aí, na residência, teve esse momento, depois com as pessoas, ao final, a gente tinha um dia que era da abertura dos estúdios, né, onde os convidados vinham ver os trabalhos que nós fizemos, e aí eu ativava essa instalação com essa performance que eu também chamei de All of It Are American Dreams. Acho que não tem como pausar, eu vou deixar as imagens rolando. E aí, o que acontecia? No dia da abertura dos estúdios, tinha um brunch na instituição. Os estúdios dos artistas ficavam num lugar um pouco mais separado, e aí eu queria fazer a performance no brunch, mas não rolou. Por quê? Nos Estados Unidos as pessoas realmente têm armas, né? Porque é permitido. De acordo com o estado, isso pode variar. Em Nova York não era permitido, que era onde eu estava, mas algumas pessoas que são de outros estados, as pessoas têm armas e elas andam com armas, né? Então, a gente ficou com receio das pessoas acharem que era real e de alguma pessoa reagir, né? Assim, se alguém acreditasse, porque eu usei essa arma, né? E que era uma arma bem real, assim. Eu comprei uma falsa lá de brinquedo, mas ela era super, super frágil, e aí ela acabou quebrando. Mas esse artista que participa na performance comigo, ele é um artista que também pensa a questão da violência policial. Ele é um cara branco, mas ele é casado com uma pessoa negra, e né, tem as filhas dele são negras também, e ele pensa essa questão racial, mas ele pensa muito no trabalho dele, no lugar dele de pessoa branca. Então ele pensa muito as atitudes, né, da branquitude. E aí ele tinha uma arma que é uma réplica mesmo, assim, bem real. E aí não deu para fazer no brunch, porque, né, podia acontecer essa situação aí das pessoas acharem que era de verdade e alguém sacar uma arma e atirar na gente, assim. Então eu fiz em frente do estúdio, eu retirava essa camisa, né, com a bandeira dos Estados Unidos, várias camisetas, e aí na pesquisa do trabalho eu reuni roupas, assim, algumas eram minhas, eu levei algumas peças minhas. Eu fiz essa pesquisa de algumas pessoas negras que foram assassinadas pela polícia estadunidense, então eu tentei comprar roupas que eram semelhantes às que elas estavam usando. Algumas, como essa listrada que está na frente, lembra um pouco a camiseta que a Luana Barbosa, que foi uma mulher negra lésbica, né, que foi morta pela polícia aqui no Brasil, é bem parecida com uma que ela estava usando.
Então, eu reuni essas camisetas, outras com imagens simbólicas que eu encontrei lá, né? A bandeira dos Estados Unidos, tem uma da seleção do Brasil, tem uma com Barack Obama, né? O Black Panther. Então, a grande maioria delas tem algum símbolo, assim, e aí eu retirava essa com a bandeira dos Estados Unidos, eu estava vestida com ela. E aí eu convidei as pessoas, né, com esse megafone, antes de começar a performance, ou melhor, antes de começar, não, isso já fazia parte da performance. Eu fui rodando o espaço que estava acontecendo a abertura, né, tinha os estúdios dos outros artistas, as pessoas estavam ali espalhadas pelo espaço, e aí eu ia andando com o megafone e falando com as pessoas. Vai começar em 5 minutos uma performance em frente ao Estúdio 1. Vai começar uma performance daqui a 5 minutos em frente ao Estúdio 1. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E aí, quando as pessoas chegavam, quando as pessoas foram se reunindo, eu distribuía o copo para as pessoas, eu distribuía um suco, a ideia era um vinho, mas por leis também estadunidenses, pessoas menores de 21 não podiam beber, né? Então eu distribuía essa bebida para as pessoas, enquanto as pessoas estavam ali segurando aquele copo, muitas sem ter noção do que ia acontecer ali. No megafone, eu falava um texto, eu falava para as pessoas, meu nome é Priscila, eu vim do Brasil, esse lugar é um lugar muito bonito, um lugar de pessoas muito bonitas, de paisagens muito bonitas, a terra do samba, carnaval, mas é um lugar onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E então eu vim aqui para os Estados Unidos, a terra da liberdade, The Land of the Free, né, que tem essa frase aí, dos Estados Unidos, a terra da liberdade. E aqui nos Estados Unidos, na terra da liberdade, um jovem negro uma pessoa negra tem 9 vezes mais chances de ser assassinada pela polícia do que uma pessoa branca. E aí eu falei com as pessoas, né? Então o brunch começou por volta de umas 11 horas, isso era mais ou menos 3 horas da tarde. E aí, né, eu calculei e falei, olha, então desde que isso aqui começou, desde que tudo isso, que essa celebração começou, em torno de, vamos pôr aí, 9 a 10 jovens negros foram assassinados no Brasil. Eu queria fazer um brinde a todas as pessoas que estavam morrendo enquanto a gente estava aqui celebrando essa abertura de exposições. E falei para as pessoas, bebam, gente. Podem beber, a gente pode celebrar enquanto as pessoas estão morrendo. Vocês sabem por quê? Porque isso aqui é a América. Isso aqui é o sonho americano. E nisso, né, enquanto eu falava, o outro artista chegou com a arma dele, e aí ele apontava a arma para mim, e, né, fazia como se estivesse atirando, e enquanto ele ficava ali com a arma apontada para mim, eu ficava gritando no megafone, isso aqui é o sonho americano, isso aqui é o sonho americano, isso aqui é o sonho americano, isso aqui é o sonho americano. E eu tinha tomado meu vinho, né, nessa hora eu já estava ali com a camiseta toda suja, e aí eu ficava berrando, gritando, bebo enquanto as pessoas estão morrendo, porque isso aqui é o sonho americano, isso aqui é o sonho americano, isso é o sonho americano. E aí depois eu tirava a camiseta e ela ficava junto da instalação, e aí ficou até o fim do dia, né, com todas as pessoas que estavam lá presente assistindo. E a instalação ficou nos Estados Unidos, porque era muita coisa, assim, para poder trazer a instituição, a residência, né, foi praticamente toda bancada, assim, eu recebi uma bolsa para ir e tal, e eles pedem uma doação de trabalho, que não é obrigatória, mas eu decidi doar porque eu não teria como trazer, eu precisaria de uma outra mala grande para conseguir trazer tudo de volta. E aí ela ficou para a coleção da instituição, né? E aí, esse trabalho que é a instalação e foi ativado pelo performance. E aí, eu até usava nesse trabalho um áudio que eu tenho utilizado ele em alguns trabalhos e que eu já estava utilizando um outro trabalho, que é um trabalho que fala também sobre o assassinato de jovens negros e a violência policial, que é esse trabalho chamado Brado.
Em Brado, eu recolhi nomes de pessoas negras que foram assassinadas por intervenções, de alguma forma, por intervenções policiais. Alguns são de algumas chacinas, né, não, situações separadas, assim, algumas situações como a chacina do Cabula, que aconteceu em 2015 em Salvador, a chacina de Costa Barros, que aconteceu também em 2015 no Rio de Janeiro, a chacina de Maricá, que é mais recente, de 2018. E aí eu vou trazendo outros nomes também de situações que aconteceram em separado, assim, né? A Marielle, a Ágata, o Evaldo. Uma coisa que eu acho muito triste desse trabalho, assim, é que, infelizmente, essa lista vai sendo atualizada, né? À medida que vão acontecendo situações, eu vou acrescentando nomes aí a essa lista. E aí, no trabalho, eu uso um áudio de sons de batidas do coração, e elas são intercaladas em dado momento por alguns sons de arma de fogo. Durante os sons de coração, eu vou falando, repetindo esses nomes dessas pessoas que foram assassinadas em chacinas ou intervenções policiais. Eu vou repetindo esses nomes e entregando essas rosas para as pessoas. Vou repetindo esses nomes e distribuindo essas rosas. E aí, nos momentos em que o coração ele é intercalado por esses sons de armas de fogo, eu cesso esses nomes, né, o repetir desses nomes, e aguardo esse momento das armas de fogo, e aí vou repetindo esses nomes e repetindo essa ação. E é um trabalho, assim, que eu trago para a gente tentar não deixar esquecer, porque infelizmente, assim, essas chacinas, esses assassinatos, essas intervenções policiais, elas se repetem. E aí, a cada vez que isso acontece, né, o tempo passa, às vezes a gente não, nem todos, né, assim, a sociedade no geral não segue, não dá seguimento para acompanhar o que aconteceu a partir dali, para ver se as pessoas foram responsabilizadas, e aí, infelizmente, um nome vai substituindo o outro, e o tempo vai substituindo a memória, e essas pessoas, esses nomes, essas vidas acabam caindo numa estatística, né? Infelizmente, elas acabam virando números, acabam virando estatística. Então, nesse trabalho, eu quero relembrar esses nomes, sabe? E trazer de novo, para que as pessoas não esqueçam, porque se a gente esquece, isso vira só número e só estatística, e infelizmente continua acontecendo, né? Assim, infelizmente continua acontecendo, as situações vão se repetindo, essa lista vai aumentando e continua acontecendo. Assim. E aí eu selecionei. Se vocês quiserem, gente, interromper, assim, talvez se tiver alguma pergunta, tá? Vocês podem ficar à vontade. Eu selecionei alguns trabalhos, vou precisar passar até um pouco rápido, assim, não sei se vocês topam a gente passar um pouquinho, assim, do horário, mas eu vou tentar até mostrar um pouco rápido, assim. E aí eu selecionei alguns trabalhos de algumas artistas. Deixa eu só trazer os comentários aqui, porque está todo mundo encantado com o seu trabalho. A Monique falou que sua trajetória é muito linda de ver, ela está encantada com o seu trabalho. A Maria Blandina falou que é impossível não ser atingido, que é muito real, e aí que está a potência do trabalho, a força, o espelho de ver essa verdade mesmo, né? Enfim, tem muita gente falando emocionado, verdadeiro, admirável. Betina falou que ama esse trabalho, eu acho que foi naquele da Bíblia com batom vermelho. Elogiaram também a filmagem. E a Monique trouxe uma pergunta que eu vou emendar com a da Caroline, que ficou lá do inicinho.
A Monique perguntou se você se considera uma atriz. E a Caroline pergunta sobre a questão da performance filmada. Se, na sua opinião, ela gera uma memória e uma outra circularidade do trabalho e se muda alguma coisa no processo criativo. Então, sim, né, eu acho que é super importante fazer o registro, assim, é uma coisa que no início, quando eu comecei a fazer os meus trabalhos, eu não tinha tanta consciência, assim, da importância do registro, não só por uma falta de consciência, mas, na verdade, por falta de recursos também, né? Nem sempre a gente tem alguém para poder fotografar, para poder filmar, assim. E aí eu tenho tentado fazer isso sempre, assim. Porque o que acontece, assim, a performance, outra característica da performance, né, é a efemeridade. A performance, ela acontece. Eu vou fazer a performance aqui agora, ela tem um tempo de duração, mesmo que seja um trabalho de longa duração, em algum momento ele vai acabar. Se eu não faço um registro desse trabalho, né, não vou dizer que é como se ele não existisse, mas eu não tenho ali através do registro, né, se eu mantenho esse registro e as pessoas podem assistir o registro desse trabalho, eu posso ter uma continuidade daquilo que eu quero trazer com esse trabalho. A relação, claro, não vai ser a mesma, porque eu ver um trabalho no vídeo não é exatamente a mesma relação que eu estar vendo o trabalho no momento que ele está acontecendo. Até porque se a pessoa está ali assistindo o vídeo, né, e eu não estou naquele momento fazendo o trabalho, já não tem mais aquele contato, né, direto que acontece no momento da realização da performance. Mas eu acredito que, sim, o registro ele é muito importante, exatamente para que a gente tenha a manutenção e a continuidade daquilo que a gente está trazendo com esse trabalho. Desculpa, eu preciso que você me repita a outra pergunta. A Monique perguntou se você se considera uma atriz. Não. Então, a performance, eu tenho tentado, assim, também não categorizar, porque eu entendo que existem pessoas que são do teatro, que fazem performance, pessoas que são da dança, que fazem performance, mas a performance não é um teatro, existe uma diferença, né? Pode existir uma performance mais próxima ali do teatro, porém, na performance, eu não estou fazendo um personagem. Eu não estou atuando, eu não estou encenando. Sou eu, a Priscila. Quando eu estou ali realizando a performance, é a Priscila presente. A minha presença em performance, ela realmente não vai ser a mesma da Priscila, que está aqui em casa lavando roupa, dando faxina, fazendo uma comida, lavando uma louça, né? Porque quando eu estou realizando a performance, eu estou em outro estado de ação. Eu estou presente com o público, eu estou realizando uma ação da qual eu vou comunicar algo para o público, então a minha presença em performance, ela não pode ser a mesma presença de quando eu estou aqui relaxada na minha casa, sei lá, só assistindo um programa de TV, né? Não é a mesma coisa. Então, de alguma forma, eu sou uma outra Priscila, mas eu ainda sou a Priscila. Eu não estou interpretando, sei lá, a Ana ou a Carla ou uma outra pessoa que não sou eu, né? Eu não vou fazer uma fala né, uma espécie de... Né, não é um texto que eu criei para interpretar uma outra pessoa. Mesmo que tenha um texto, igual na performance, por exemplo, que eu faço nos Estados Unidos, existe um texto. Mas sou eu, a Priscila. Né? Não é um texto sobre uma outra pessoa ou uma criação de um personagem. Então, é diferente, assim. Eu não me considero uma atriz, assim. Porque eu confesso, assim, que o meu conhecimento na atuação, ele é pouco comparado ao conhecimento que eu tenho de performance, assim. Até esse momento, eu não me considero, eu não acho que eu posso dizer que eu sou uma atriz, assim. Eu fiz pouca coisa, assim, no teatro. Eu fiz umas oficinas, e aí eu cheguei a participar de uma peça, mas que era uma parada bem
bem experimental mesmo. Era resultado de uma oficina que eu fiz, assim. Então, eu não tenho uma vasta experiência, sabe, com a atuação, então eu acho que eu não posso me dizer uma atriz, sabe? Quem sabe, assim, em outro momento eu posso até fazer trabalhos como atriz, mas até esse momento eu não digo que foi uma atuação e que eu estava trabalhando como atriz, fazendo trabalhos como atriz. A Gil está perguntando também sobre a frequência de produção de um trabalho para o outro. Se tem essa cobrança em produzir ou se acontece naturalmente de acordo com o que você vai vivenciando e como que você sabe que o trabalho fechou, que já pode, né, ser exposto, já pode ser visto. Eu não tenho, não, assim, sinceramente, eu não estabeleço um cronograma, vou fazer trabalhos de tanto em tanto tempo, para eu fazer determinado trabalho, ele tem que, eu tenho que fechar esse trabalho num tempo X. Não tem isso, assim, até porque os trabalhos, às vezes, eles levam muito tempo para acontecer, assim. Esse trabalho, por exemplo, que eu fiz nos Estados Unidos, da residência, eu já estava há um tempo pensando nesse trabalho. E, na verdade, nossa, a ideia inicial dele era outra coisa, assim. Eu comecei a pensar em alvos, né? Pensando nessa coisa de corpos negros que acabam sendo alvo, né, dessa violência policial, que acaba sendo frequente. Então, inicialmente, eu pensava em alvos. E aí, pensando em alvo, inicialmente eu pensei naquela... Acho que é um trilho, acho que é trilho que eles chamam, quando as pessoas vão fazer treino de tiro nos espaços, né? A polícia, às vezes, treina, sei lá, com uns cavaletes, mas geralmente nos estandes de tiro tem é como se fosse um trilho, né? Que a pessoa coloca o alvo e aí ele vai lá no fundo e volta, assim. Aliás, na verdade, a gente já até teve casos, assim, de pessoas que usavam rostos de pessoas negras em treinamento. Isso já foi notícia até, assim, aqui no Brasil eu não vi, mas já havia notícia, assim, dos Estados Unidos mesmo, da polícia treinando, e aí mostraram o rosto e a pessoa identificou que era o rosto de um parente negro, né? Então, inicialmente, a ideia, quando eu comecei a pensar, eu pensei naqueles alvos, assim. Então, inicialmente, eu tinha pensado em fazer como se fosse mesmo um stand de tiro, assim. E que coisa, gente, assim, que eu pensei nessa ideia, e aí depois ela foi se transformando até chegar nisso que é o resultado final, assim. Depois eu vi uma vez uma foto da Marielle com aquela camiseta que é até a que eu coloco no trabalho, escrito Mulheres na Política, e eu vi uma imagem da Luana Barbosa, e aí que eu fui pensando, na verdade, em usar as camisetas com os corações, né, cortados, porque, na verdade, depois eu fui pensando na ausência, sabe? Na ausência dessas pessoas, assim. Então, os trabalhos, eles vão se transformando, levam um tempo para a gente chegar nessa maturidade, assim. Não tem um ponto, assim, que eu posso dizer que eu penso, não, está pronto o trabalho, até porque, às vezes, é um experimento, né? Às vezes a gente faz o trabalho de uma vez e aí a gente entende que não está tão legal, não, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso fazer de um outro jeito, assim. Nossa, eu estou tentando pensar em algum trabalho, assim, que eu já fiz e aí fiz de formas distintas, assim. Bem, agora não consigo recobrar, assim, de algum trabalho que eu fui mudando, assim, coisas. Mas muitas vezes a gente faz o trabalho de uma forma e depois ele vai se transformando, assim. O deformação, que é esse trabalho que eu fico na frente do espelho, quando eu fiz ele a primeira vez, foi bastante experimental também, assim. Eu fui fazendo uma amostra, eu não tinha muita coisa também, não tinha muita grana. Eu peguei o meu vestido também, meu sapato, minha maquiagem, um espelho que eu tinha em casa, era um espelho mais alto. Eu coloquei ele numa cadeira e eu ficava sentada em uma outra cadeira de frente para aquele espelho. Outros momentos eu já consegui uma mesa.
e aí já consegui um espelho de mesa. Então, a gente vai experimentando também, assim, né? Às vezes a gente faz o trabalho de uma vez e não dá tão certo. Assim, às vezes a gente percebe que se a gente fizer uma outra coisa, se a gente fizer um outro gesto, ou se a gente usar um outro objeto, pode ser melhor, assim. Então, às vezes, na verdade, para o trabalho chegar no ponto que a gente fala, nossa, tá bom, ok, não vou mudar nada, a gente precisa fazer, assim. E às vezes a gente pode mudar o trabalho, não exatamente porque ele não está pronto, mas de acordo com o lugar que a gente vai fazer, nem sempre dá para fazer da mesma forma. Às vezes a gente precisa adaptar o trabalho para o espaço que a gente vai fazer. Às vezes pela estrutura do espaço, ou às vezes pelo público que a gente sabe que a gente pode encontrar naquele lugar, sabe? Então, Queria retomar, testando mesmo. desculpa. Queria retomar um assunto que você respondeu um pouquinho atrás, que é a coisa da performance ser efêmera e a importância do registro, né? Muitas vezes, quando a gente chega numa galeria ou, né, numa exposição, a gente encontra, na verdade, os vestígios de uma performance, né? Ou o registro de uma performance. Então, eu queria saber de você, assim, breve, para a gente entrar nas apresentações, que acho que também vai ser uma pincelada, como que você enxerga esse vestígio, esse registro? Você enxerga ele como parte do trabalho, como uma continuidade da performance que aconteceu, ou se você enxerga ele só como uma memória, sabe? Se o registro em si é trabalho artístico, ou é um outro trabalho, é o mesmo trabalho, ou ele é só uma memória do que aconteceu, sabe? Assim, queria ver como que você vê isso. Eu acredito que existem registros, assim, né? Existem vestígios diferentes, né? Assim, às vezes eu posso fazer um trabalho que, a partir do término daquele trabalho, vai ficar algo do trabalho em si ali. E isso pode, às vezes, até se tornar um outro produto, né? Um outro trabalho. Às vezes fica um objeto, às vezes fica uma instalação. E aí eu acredito que acaba se tornando mesmo um outro trabalho, né? Se uma pessoa chega e ela só vê o vestígio e ela não vê a performance, ela pode não conseguir saber o que aconteceu ali. Ela pode fazer uma outra leitura, e aí ela pode fazer uma leitura daquilo que ficou a partir daquele objeto, a partir daquela instalação, a partir daquele resto, né, a partir daquele vestígio. E aí já aquele vestígio já pode trazer uma outra leitura, né? No caso do registro, é possível, sim, na verdade, eu criar um outro trabalho a partir dali. Porque se, por exemplo, eu tenho um trabalho que é longo, eu faço um registro desse trabalho e eu não vou exibir ele por inteiro, por completo, se eu preciso editar aquele registro, ele vai dar uma outra leitura mesmo, né? Então, ele pode ser um outro trabalho. Então, pode vir a ser um outro trabalho e que pode proporcionar mesmo outra imagem, uma outra percepção e uma outra leitura. Até por também não ter essa relação, né, direta com o público, como eu mencionei antes. Quem vai assistir o trabalho ali no vídeo, de certa forma, ele vai estar estático ali, né? Mesmo que eu tenha um vídeo do artista realizando uma ação e o artista no vídeo ele está em movimento, aquele vídeo, aquele objeto, aquele que eu estou vendo, eu vou estar num lugar, eu posso estar ali estática, é uma outra relação. Então eu acredito que isso pode se tornar uma outra coisa, entende? Assim, que vai provocar outra percepção e uma outra leitura, mas que eu acho que não deixa de ter uma importância, assim, né? Pode ser que vai ter uma outra potência. Eu acho que não deixa de ter uma potência, ele vai ter uma outra potência diferente do momento da ação.
Legal, Priscila, obrigada, viu? Eu acho que a gente está com o tempo apertado, e aí eu vou te fazer uma proposta para essas referências, né, que você selecionou. Talvez você passar, assim, pontuando mesmo quem são os artistas e falando um pouquinho dos trabalhos, e passar para a gente talvez o site, um link do trabalho que você selecionou, e a gente disponibilizar para as pessoas que estão aqui online com a gente. Quem estiver online, deixa o e-mail com Lina, a gente encaminha essa seleção para as pessoas que estão interessadas e também compartilha na nossa rede social, porque eu acredito que não vai dar tempo da gente ver, né, profundamente Sim. cada um dos trabalhos. O que você acha? Sim, pode ser. Alguns tem algumas imagens, eu tenho um vídeo que é um trecho mais curtinho, assim, eu posso talvez até acelerar ou passar só um trecho, assim. Ótimo. Essas artistas que eu selecionei são trabalhos que eu acredito que de alguma forma dialogam com o trabalho que eu faço e com isso que eu estava falando de como eu vejo o uso da raiva e, né, da agressividade ou pensar a violência no trabalho da arte. Não necessariamente que sejam trabalhos que contenham violência em si, mas às vezes são trabalhos que tratam dessas questões ou trabalhos que, mesmo que não diretamente e explicitamente tratem disso, a imagem desses trabalhos podem provocar um pouco disso. Uma das artistas que me interessa bastante o trabalho, e aqui, nesses trabalhos que eu trago, o meu trabalho ele tem muito essa questão racial, mas eu tenho pensado também as questões de gênero. Eu trouxe uma das artistas que não é uma mulher racializada, mas é um trabalho de uma mulher. E aí eu vou, enquanto eu mostro as imagens, eu vou falar desse trabalho. Que é Diana Reis, é uma artista de Goiás, e nesse trabalho que ele é chamado Trajeto com Beterrabas, eu tive a oportunidade de ver esse trabalho também acontecendo em um determinado momento. Esse nome, né, assim, Trajeto com Beterrabas, eu acho que é um nome que, só pelo nome, ele não sugere algo específico, assim, né? Mas no realizar do trabalho, assim, a Ana, ela adentra o espaço, né, trajando esse vestido branco com esse ralador, com uma bacia. Às vezes ela traz esses objetos num carrinho de feira e aí ela começa a ralar as beterrabas. E isso que é, assim, um gestual, é um hábito, que é algo do cotidiano e pode parecer algo super banal, se transforma em uma outra imagem, assim, com uma potência muito grande, porque ela começa inicialmente em pé, e aí com gestos mais contidos, e aí ela vai variando, né, as suas posições, tanto a posição do corpo dela, né? Ela vai ali para o plano baixo, às vezes ela está ajoelhada, deita e em alguns momentos ela coloca esse ralador entre as pernas e vai ralando a beterraba. Alguns movimentos, assim, que talvez uma fricção inicialmente possa sugerir talvez algo que seja erótico ou masturbatório, à medida que ela vai intensificando essa ação, a gente vai percebendo o esgotamento físico dela, né, a exaustão do corpo, porque ela repete esse ato várias vezes até ela ficar muito cansada, então a gente vai percebendo a exaustão dela, mas depois de muito ralar nessa beterraba, a gente vê também esse vestígio desse alimento, desse suco da beterraba, no corpo dela e nessa vestimenta. Eu acho interessante desse trabalho que são objetos muito simples e são objetos do cotidiano. É um vestido branco e eu acho super importante a gente pensar nessa vestimenta, porque é muito, muito simbólico o vestido branco no corpo de uma mulher, né? O vestido e o vestido branco, que desde que nós somos crianças, a mulher é sempre ali
repetido para a mulher que ela precisa estar nessa instituição, que é a instituição do casamento, e muitas vezes esse lugar do casamento, essa instituição, acaba sendo um lugar de violência para muitas mulheres. Então, ela está com um vestido, né, com esse vestido branco que começa maculado, e aí, à medida que ela vai ralando as beterrabas, a beterraba, esse suco da beterraba vai sujando esse vestido, e ao final a gente tem uma imagem assim que acaba evocando também de alguma forma uma violência, né? Porque acredito que é inevitável assim essa cor tão viva, né, do vermelho, não fazer uma alusão ao sangue. E que aí o sangue, que pode ser ao mesmo tempo, quando a gente pensa em sangue, ao mesmo tempo que ele pode sugerir violência, né, a morte sugere também a vida, assim. Né, enquanto eu fazia essas pesquisas, assim, eu vi uma leitura, uma fala mesmo, uma escrita da própria Ana Reis, falando que uma pessoa que assistiu o trabalho, enquanto ela levantava os braços, né, e apertava ali a beterraba, e esse suco vai descendo, parece também as veias ali do corpo, né? Então, é um trabalho que, com poucas coisas, assim, com objetos do cotidiano e uma ação do cotidiano, essa ação de estar ralando beterrabas, e que para mim remete também a esse lugar da mulher, porque ainda na nossa sociedade é visto o ato do cozinhar, né, do cozinhar, de estar na cozinha, de manusear os alimentos, como uma função da mulher. E aí ela pega esse lugar que é teoricamente banal do cotidiano, todos esses elementos e esses símbolos que são símbolos aparentemente banais do nosso dia a dia e da casa, e que tem alguma relação ali com o feminino, ela transforma esses objetos e através do gesto e através da ação dela, é a forma como ela organiza esses elementos, como ela usa esses elementos, como ela organiza esses elementos junto com o gestual e a ação que ela faz, que transforma esses elementos em outra coisa e traz uma outra imagem, sabe? É um trabalho que me interessa bastante, assim, por isso. E aí uma outra artista que me interessa bastante o trabalho, eu gosto muito, e é uma artista que até a partir desse trabalho me inspirou a pensar um outro trabalho, que a gente, né, até realizou esse trabalho junto, que é o Cajado, de Bettina Batista. Ai, só um minuto, gente. Tem que fechar um outro... aqui. Que o Cajado é um trabalho que foi realizado inicialmente no ano de 2016, na segunda madrugada de performance. A Bettina Batista, que é uma artista de Macapá, ela é bacharel em psicologia, mas atua nas artes visuais como performance, pesquisando a interseção entre arte e psicanálise. E nesse trabalho, a Bettina, em participação com essa outra artista, que é a Stephanie Colares, elas literalizam, né, uma expressão aí que é popular no Brasil, que diz botar o pau na mesa, ou bater o pau na mesa. Né? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, assim, quando eu encontrei Bettina e ela falava desse trabalho, que ela me falava dessa expressão, e aí eu fui buscar, né, assim, essa expressão, bater o pau na mesa, que é falar com autoridade, né, mas assim, quem que é esse sujeito que impõe uma autoridade? Então, durante a performance, as meninas trazem frases que são aí comumente proferidas na cultura do estupro e na sociedade patriarcal, frases machistas e misóginas, e aí elas vão repetindo essas frases e literalmente batendo o pau na mesa. Eu vou... Seu áudio, a gente não está te ouvindo. Quem manda aqui sou eu. Eu
de sustento. Preta. Puta. Alisa esse cabelo. Alisa, eu acho que você não devia se comportar desse jeito, hein, mocinha? Eu só Alisa acho. esse cabelo. Esse cabelo cria aí, já Esse batom. nós Esse batom. ridículo. Tira o batom vermelho. Tira o batom vermelho. Coloca o rosa que Eu fui sozinha pequeno. depois das Acha que nem 10. mulher. Ah, Acha que nem uma moça que se dá o respeito, se deu respeito. Se deu respeito. Que coisa feia. Boca. Fala Muito baixo. Eduque sua voz. Boca. Cala a boca. Boca. Assistência só em horário comercial? Porrada só acontece em horário comercial. Cadê teus amigos agora? Depois das 6, Cadê as amiguinhas agora pra defender, hein? briga de marido e mulher, investe a cor da mulher. Eu sustento, eu alimento, então eu bato. Cala a boca. Cala essa boca. Você não manda nada aqui. Quem manda aqui sou eu. Entendeu bem? Eu sou o macho dessa casa. Quem manda aqui sou eu. Quem é que paga as contas? Ah, sou eu. Quem que é o advogado? Sou eu. Quem é que é o cozinho? Eu. Mano. E vai olhar calada. Puta e pula suja. Entendeu? Enquanto eu entendeu? Porque quem manda aqui sou eu. Ninguém estava reclamando, não? Como que fazia? Sou eu. As mulheres que estão assistindo no final cortam os pênis, é isso? As que Isso. estão assistindo. Vocês não estavam me ouvindo naquela hora, porque para passar o vídeo, para conseguir ouvir o vídeo, eu tenho que alterar o áudio. Elas vão batendo, né, aqueles consolos na mesa, repetindo essas frases, e depois de um tempo elas picam os paus, né? Elas picam os paus, e aí elas também mastigam, né, e cospem, assim. É um trabalho bem forte e bem potente, assim. Eu e a Betina, a gente se conheceu num festival de performance, assim. E aí, até esse trabalho de Betina que me inspirou a fazer um outro trabalho. Depois a gente realizou um trabalho juntas que chama O Banquete. Espero conseguir realizar mais vezes. Foi também esse trabalho que só consegui fazer uma vez. Que a gente tem uma ação semelhante também, assim, de cortar objetos fálicos. Legal. E aí eu vou mostrar bem rapidinho, mas outras duas artistas. A Maria Macedo, que é uma artista nascida em Quitaiús, ali no Cariri, né, no interior do Ceará,
hoje residente em Juazeiro do Norte. A Maria Macedo é licenciada em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri. Nesse trabalho, que é chamado Tálamo, a Maria Macedo ela reúne vários dados sobre violência contra a mulher, né, tanto globais, assim, alguns dados nacionais, alguns mais específicos ali do Ceará, né, porque tem assim, situações bem tensas, assim, que algumas regiões que têm recordes assim de violência contra a mulher. Então, ela reúne essas informações e esses dados em tecidos, né, vários pedaços de tecidos, e aí ela une esse tecido formando um vestido, que ela diz que é como se fosse um vestido de violência, né? E aí ela vai caminhando pela cidade e aí ela vai desfazendo esse vestido, vai retirando esses retalhos e aí ela entrega para as pessoas, ela posiciona esses retalhos ao longo do caminho, né? E vai compartilhando com as pessoas essas informações, deixando esses dados, né? Que pensam aí e estão questionando e refletindo sobre a violência contra a mulher, e aí ela vai deixando, né, pelos os lugares que ela passa, e ela vai desfazendo esse vestido de violência, né, que a gente pode pensar assim, que de alguma forma todas nós já vestimos, né, assim, infelizmente essa vestimenta já estivemos nesse lugar. E aí a última artista que, como ela mesma, essa artista mesmo se define, é uma bicha não binária. Ela é nascida e criada no Nordeste do Brasil. Hoje a Jota Mombassa vive fora do Brasil. E a Jota, ela pensa em questões de monstruosidade, humanidade, estudos queer, decolonialidade, interseccionalidade política, justiça anticolonial. Nesse trabalho que chama A Gente Combinamos de Não Morrer, que é uma série de trabalhos inspirados na obra da Conceição Evaristo, né? Ela, a partir de objetos precários, a Jota Mombassa constrói instrumentos, objetos de guerrilha, né? Com o vidro e um barbante vermelho e galhos, ela vai construindo armas, né? E aí ela faz esse trabalho em colaboração com outras pessoas, com outros artistas, e também durante a performance tem momentos de leituras de textos, né, que pensam essa questão da decolonialidade e de uma reação dos corpos marginalizados e corpos dissidentes. E aí a própria Jota Mombassa fala que o trabalho é um trabalho sobre morte, mas também sobre vida, a partir do momento que ele fala sobre a necessidade que pessoas negras, pessoas trans, travestis e corpos dissidentes têm de resistir e de ser resiliente. Mas algo que eu acho importante desse trabalho é que eu acredito que no momento em que ela constrói essas armas, né, essas armas de guerrilha, não é só uma fala para que essas pessoas sejam, não é só pensar uma resistência e uma resiliência, mas eu acredito que, de uma certa forma, ela faz um convite, ela faz uma convocação, melhor, seria uma palavra melhor, ela convoca essas pessoas a reagir diante dessas opressões, né? Porque a resiliência, ela diz de se reerguer, de conseguir se reerguer diante de um impacto. Mas eu acho que, para além da resistência e de se reerguer diante do impacto da opressão, eu acredito que ela convoca esses corpos que são marginalizados e corpos dissidentes a reagir, a estarem em uma posição de combate e de reação. Não só ser resistente e resiliente, mas estar num estado de confronto diante dessas opressões. Então, eu acho esse trabalho incrível por isso. E aí, assim, né, eu vou passar
tem alguns sites, assim, um portfólio online dessas artistas, e acho que as pessoas podem buscar mais, assim. Tem várias artistas que eu acho trabalho incrível, assim, que eu acho trabalho muito bom, mas eu gosto muito do trabalho dessas artistas, eu acho que dialoga bastante com o que eu tenho pensado, mas eu acho importante também, assim, porque são artistas que estão fora de um eixo, né, assim, porque a gente tem que reconhecer também, assim, que esse circuito da arte, esse eixo da arte, ele está muito centrado aqui no Sudeste, principalmente no eixo Rio e São Paulo, assim, a gente que está aqui em Minas, a gente entra mais porque está no Sudeste, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade, né, assim, que está ali no Espírito Santo, mas ainda está centrado, né, esse eixo muito no Sudeste, assim, e uma coisa que me interessa muito também falar para as pessoas, que as pessoas precisam ter uma atenção, assim, é que aí por esse Brasil afora tem muitos artistas, tem muita gente com um trabalho muito potente, pessoas no Norte, as pessoas ali no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste, e são todos artistas, esses artistas são todos artistas que estão trabalhando, desenvolvendo um trabalho e que estão aí fora do eixo. A Jota hoje, ela está na Europa, assim, mas é uma artista nordestina também, e que volta e meia faz trabalhos aqui também, assim. Então, manda pra gente essas artistas para a gente encaminhar para quem está assistindo e nas redes também colocar a sua indicação, e manda do seu também, o seu site, o seu portfólio, para as pessoas também irem lá investigar um pouquinho mais, porque é um papo que realmente não dá vontade de parar. Se deixar, a gente, né, segue aí conversando. Você tem um trabalho lindo, continue, por favor, porque realmente, além de maravilhoso, né, é um trabalho que é importantíssimo também naquilo que ele traz, né? Então, a gente só tem que agradecer mais uma vez, né, pela sua disponibilidade, por ter topado esse convite, por tudo que compartilhou aqui hoje, né, a generosidade aí de responder todo mundo e falar aí de todas as questões que todo mundo trouxe. Muito obrigado mesmo, de coração. E a gente segue, né, com as suas recomendações lá, suas indicações lá na nossa rede social, e estaremos juntas em outras oportunidades também. Gente, obrigada, eu que agradeço, assim, foi ótima oportunidade de trocar, eu gosto bastante porque, né, as perguntas e as pessoas interagem também, é muito bom ouvir as pessoas também. Muito obrigada pelo convite. Agradecer também quem esteve aí, né, até agora com a gente. Obrigada pela participação, gente, todo mundo. E fica gravado, né, Lina? Isso, vai ficar gravado. Eu ia falar também que os links que a Priscila mandar, a gente pode colocar na própria descrição aqui do vídeo. Então, vai ficar de fácil acesso também para quem estiver assistindo, para quem chegar depois. Eu não sei se dá para ver o chat depois, Priscila, mas eu acho que dá, né? Porque tem tantos comentários tão lindos sobre o seu trabalho. Eu não vou ler todos porque tá muito tarde, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas depois dá um pulo. Eu acho que dá para ver depois, não dá? No YouTube? Sim, eu vou tentar ver. Dá. Dá um pulinho aqui depois. Aí, se você quiser fechar com uma pergunta, respondendo uma pergunta, que eu achei legal, que a Josiane colocou, que ela tem ideias no papel e não tem coragem de fazer. O que você aconselha para criar coragem? Aí, se você quiser fechar. Gente, olha, é se jogar mesmo, assim. Eu acredito que talvez ir direto para o espaço público seja muito intimidante, porque por todas essas questões, né? Assim, são muitas pessoas, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Existem redes, né, de pessoas que trabalham com performance, as pessoas podem procurar nas redes sociais. Então, muitas vezes os próprios artistas se articulam para organizar mostras, às vezes festivais, encontros, e muitas vezes, né, esses são mais locais, então, né, algo é regional, então às vezes podem ter um pouco menos de pessoas, ou às vezes as pessoas fazem encontros
em casas, em apartamentos, né? Eu já participei de alguns aqui em BH. A gente já aconteceu já aconteceu uma vez o Vespa ali no edifício Maleta. Então, às vezes, se a pessoa tiver um pouco intimidada, sim, uma possibilidade seria começar a fazer os trabalhos com menos pessoas, num ambiente um pouco mais reservado, para depois partir para o ambiente público, assim. Mas uma dica que eu vou dar é não vá ao ambiente público assim para fazer trabalhos completamente sozinha, porque assim, a gente nunca sabe, né, como as pessoas vão receber os trabalhos, assim. Não só por um trabalho ser impactante. Às vezes, um trabalho de arte, ele nem tem uma imagem muito chocante, assim, né? Muito provocativa. Mas muitas pessoas não sabem reagir àquilo que é estranho para elas, aquilo que elas não conhecem. Então, às vezes, o simples fato de não saber o que uma pessoa está fazendo ali, de não entender o que está acontecendo, pode gerar um estranhamento, um deslocamento muito grande para algumas pessoas. Então, tente sempre fazer um trabalho com alguém acompanhando, assim. Não precisa ser necessariamente, né, um segurança, né, uma coisa assim de segurança. Às vezes um amigo, assim. Mas é claro que, né, assim, você pode pedir àquela pessoa para ela ficar como uma outra pessoa qualquer. Porque, assim, gente, isso também interfere no trabalho. Se uma pessoa vai ficar ali, né, assim, como se fosse de guarda, isso vai ser também uma imagem que vai entrar no trabalho, assim. Uma coisa que às vezes a gente faz, assim, né, às vezes você tem amigos, assim, até pessoas que podem se interessar pela arte, pelo trabalho, só querem saber o que você vai fazer, que elas vão junto, assim. E aí é uma pessoa que pode ficar assistindo mesmo como público. Se algo acontecer, pode ser uma pessoa que vai te ajudar, que vai pedir uma ajuda, que vai, né, se chegar a ser necessário intervir, pode ser uma pessoa que vai ser um apoio. Maravilhoso, Priscila. Muito obrigada. Obrigada a você, gente, a todos. Tomara que surjam muitas performers e performances dessas conversas. Ai, gente, eu tô assim, né? Estamos todos nós no nosso lugar, na fila da vacina. Isso. E saia logo para a gente conseguir sair das nossas casas também, né? Assim, dá para fazer trabalho por aqui, pelas redes, mas também a gente quer também conseguir voltar aí, né, para o público, para o contato direto com o público e para a rua. Com certeza. Sigamos Então aí isso, reinventando gente. os encontros, né? Isso. Valeu. Então isso. Boa noite. Beijo para Boa noite a vocês. todos. Boa noite. Boa noite, Até. gente.